Estão abrindo hoje coletiva pré-jogo já com o Tony, né, visando Boa Vista aí pela Copa do Brasil. Hoje convidado novo aqui, primeira vez na nossa coletiva aqui depois da reforma, não foi? Sim. Então, dá as honras aí, pode começar a pergunta. Bom dia a todos. O que você espera na estreia? Jogo fora de casa, jogo difícil. Bom dia. A gente sabe a mobilização que está sendo feita para esse jogo. Acredito que para todos que aqui estão envolvidos no Maringá é o jogo do ano, né? Então a gente sabe que é um jogo muito difícil, é um jogo de mata. Você tem que saber matar o jogo na hora certa, saber sofrer, saber defender. E a gente está preparando e está preparado para esse jogo, né? E o nosso objetivo é claro, vencer esse jogo respeitando o adversário, mas impondo o nosso jogo e saindo com a vitória lá terça-feira. Bom dia, Tony. Edivaldo Ferreira, Jovem Pan News. É um momento novamente diferente no Maringá, né? Mudança de treinador, estreia na Copa do Brasil. Infelizmente, a campanha do Paranaense não foi boa. Gostaria que você falasse de um todo disso que está acontecendo, né? E do lado positivo para poder jogar bem lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que a troca de treinador ela é comum no futebol, né? Não poderia ser, mas assim, a gente sabe que quando o resultado não vem, as coisas têm que ser diferentes. Então, assim, acho que a gente já mudou a nossa mentalidade daquilo que se passou do nosso primeiro campeonato. A gente vai entrar em outro campeonato, que é a Copa do Brasil, com a disposição diferente, porque a gente sabe que a gente precisa fazer um grande jogo. A gente tem trabalhado e está trabalhando para fazer um grande jogo. A chegada do novo treinador mobiliza bastante aqueles que não estão jogando, aqueles que estão jogando, tem que ter um pensamento diferente. Isso mexe um pouco com o elenco, isso é importante, porque a gente não pode ficar acomodado, né? O jogador ele tem que ir, todos os dias ele tem que dar o seu melhor, tem que mostrar, né? E a gente sabe que futebol é resultado, né? O Maringá vem de boas campanhas na Copa do Brasil, mas já passou, né? E a gente precisa fazer a nossa história, a gente precisa escrever a nossa história, esse elenco novo, né? Alguns remanescentes, mas assim, muita fome, a rapaziada tá se mobilizando, tá se preparando, porque a gente sabe que não vai ser fácil, mas assim, as expectativas são melhores e nós estamos preparados para esse jogo. Tony, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Alguns fatores precederam essa estreia da Copa do Brasil, como o Edivaldo já comentou, a troca de treinadores, o Campeonato Paranaense e o retorno também ao centro de treinamentos do Maringá. Como que está sendo toda essa parte de bastidores, a parte de preparação para esse jogo diante do Boa Vista? E queria que você comentasse também sobre a data e o horário da partida, até que ficou um pouco assim meio complicado para o próprio Maringá, né? Com certeza. Jogador de futebol tem que estar preparado para tudo, para jogar no sol, para jogar na chuva, para jogar contra a torcida, contra árbitro. Isso aí o futebol brasileiro, ele nos proporciona isso. Então a gente tem que estar preparado para troca de treinador, troca de elenco, né? A gente tem que ter isso em mente. A gente escolheu essa profissão, então a gente sabe aquilo que se passa dentro do futebol. E assim, a chegada do Moisés, o Moisés é um cara muito experiente, né? É um cara que tem um nome muito forte no futebol, no cenário nacional, né? Tem as suas conquistas, tanto pessoal, como jogador, como profissional, como treinador, né? E creio que ele vem para somar, né? Ele vem com uma ideia de jogo diferente, né? E assim, nós jogadores temos que comprar essa ideia rápido, porque a gente não tem tempo, né? Como as datas foram já estipuladas, o horário, então a gente, assim, igual eu falei, temos que estar preparado todo dia, cara. Todo dia a gente tem que estar preparado, né, para surpresas. E a gente tem que chegar no jogo terça-feira e não ter essa surpresa. Colocar o nosso futebol, colocar aquilo que o Moisés vem nos passando durante a semana e o principal, o resultado. Tony, bom dia. Ivaldo Maciel para a Rádio CBN. É normal, quando os resultados não vêm, começar os questionamentos, as cobranças. E o goleiro, ele é o principal, às vezes cobrado do setor defensivo. Você, como goleiro, você chegou para substituir um goleiro que tem uma história grande, que é o Demisson. Mas também começam as contestações sobre a tua performance. Como é que você administra essa situação no Maringá? A gente, igual eu falei, né, a minha posição ela é uma posição muito cobrada, né, porque eu falo que passou de mim ali, não tem ninguém para ajudar, né? Então, assim, eu sei que as cobranças são muitas e, assim, não só no futebol, não só eu, mas na vida, a gente tem que ser o principal, a gente tem que se cobrar,
né? E eu sou um cara que me cobro muito. Então, quando o resultado não vem, eu me cobro. Quando o resultado vem, eu me cobro. Eu não sou um cara acomodado. Eu trabalho pra caramba. E assim, eu trabalho sempre querendo buscar a excelência. E a gente sabe que futebol é difícil você buscar a excelência, né? Então, assim, administro muito bem as cobranças. E acho isso importante, tanto da torcida, como interna, como entre nós, como jogadores, né? Então, a gente tem que ter essa cobrança dentro de nós. Esse é o principal fator. Então, assim, cara, muito feliz em estar aqui no Maringá, né? Muitos desafios, desde quando eu cheguei. A gente ficou 12 jogos sem ganhar ano passado, né? Tivemos uma turbulência no começo do ano, cara, mas eu sempre falo para todos que aqui estão, esse ano a gente vai viver o extraordinário no Maringá, e a gente vai escrever a nossa história aqui, e não é só de palavra, pelo que a gente trabalha, pelo que a gente faz, e a gente tem que ser merecedor das conquistas. Então nós estamos trabalhando pra caramba, e eu creio que esse ano vai nos abençoar muito. Bom dia, Tony. Cláudio Viola, do portal O Maringá e do Jornal do Povo. O estadual, abaixo da expectativa da maioria, até de vocês, eu acredito. Que lições ele deu de comportamento, em nível de comportamento do grupo, que você entende não deve ser repetido para o restante da temporada? Ele nos deu uma lição muito grande, né, que a gente não prosseguiu no campeonato, né, da forma como nós queríamos, como nós planejávamos. Mas isso nos ensina que tem jogos que a gente precisa ser mais maduro. A gente precisa controlar melhor o jogo, né, controlar melhor o resultado. E a gente sabe que o futebol acontece coisas inesperadas desde do minuto 1 ao minuto 90. É um esporte que nos proporciona essa emoção do início ao final. Então, assim, nos ensinou que a gente precisa ser mais maduro, que a gente precisa estar mais conectado, comunicar mais. E assim, cara, foi um campeonato que nos forjou, nos fortaleceu. E assim, creio que o que está por vir a gente já vai estar melhor preparado, né? Não só como profissional, mas como homem, como atleta. E assim, o que passou, passou, nos ensinou. Agora o que vem pela frente é o que a gente precisa estar preparado para viver. Tony, obrigado. Pode ir liberado para o treino. Valeu. Professor Moisés Egert agora, tá? Vamos lá então, Vamos lá. abrindo coletiva com o professor Moisés Egert. Bom dia, professor Moisés, Ivaldo Maciel para a Rádio CBN. Eu gosto de um esquema que eu acho que você pratica, que é o 3-5-2. É nesse setor que eu quero entrar, na parte tática. Boa. Até me corrija se eu estiver errado. Para você montar um esquema desse, você precisa de 3 zagueiros que tenham qualidade de passe e que saibam aquelas pontadas em vertical, certo? Perfeito. E 2 alas. Esses 2 alas normalmente são questionados. São laterais no seu esquema que apoiam, ou você utiliza uma improvisação de meias ou pontas naquele setor para fazer esses 2 corredores? Perfeito. Valdo, tudo bem? Bom dia. Vamos falar curto prazo, tá? Acredito que, Valdo, que a curto prazo nós estamos trabalhando aquilo que precisamos, né, para esse jogo agora contra o Boa Vista. Obviamente, a médio e longo prazo, né, acredito que a gente possa estar colocando mais ideias, tá? Como já falei para vocês nesse curto, na conversa que nós já tivemos, né, nesse curto espaço, eu preciso fazer desse curto espaço ideal, né, com assertividade, com estratégia, né, de treinamento, para acelerar o processo e pular algumas etapas, né. Com relação ao sistema, né, vamos falar dessa maneira, gosto, tá, desse 3-5-2, vamos falar 5-2-3, 5-3-2, tá? Mas nós temos que ter as peças certas para isso funcionar. Então eu gosto, se necessário, 3 zagueiros que tenham controle de jogo, tá? Médios, né, que tenham qualidade técnica, mas que tenham poder de decisão, né? Já joguei com 9 mais meia ou com 2 atacantes na frente, fui subir com o Noroeste dessa maneira, né? Jogando com o Carlão, com o Luiz Thiago jogou aqui também, né? Trabalhou aqui, né? E com alas, tá? E com alas. Já eu acho assim, Valdo,
tem aquilo que eu gosto, né? E tem aquilo que é necessário, tá? Então, assim, acho que eu sou um treinador que eu tenho ideias, eu tenho conceito, tenho convicções, mas eu coloco mais isso em termos de comportamentos do que sistema. Porque eu tinha uma equipe com o Noroeste que era uma linha de 5, que dependendo do adversário eu transformava numa linha de 4, né? O meu zagueiro virava lateral, meu ala virava ponta, e vamos falar de maneira mais moderna a palavra, né? Era um sistema mais híbrido, né? Mas eu sou um treinador que eu vou agora, nesse a curto prazo, né, Evaldo, tomar as decisões que eu preciso para esse momento agora. Então eu preciso me adaptar com aquilo que eu tenho. Tá? Então, assim, é aquilo que eu tenho visto coisas boas, né? E daqui a pouco nós estamos aí no jogo Boa Vista, né? E precisamos fazer, independente de sistema, nós precisamos potencializar comportamentos, né? Trazendo confiança para eles, para que a gente faça aí um jogo de mata, né? Como se joga um jogo decisivo, trazendo detalhe a nosso favor, nível de concentração alto, poder de decisão muito grande, né? Para que a gente consiga um resultado positivo lá, essa classificação que é muito importante para um todo. Foi como eu falei agora, são laterais, às vezes que eu trabalhei são laterais de origem, não que eu não possa me adaptar, né, com atletas que tenham características que façam como ala, entendeu? Atacantes, vamos falar dessa maneira, que façam como ala. Assim, é tudo ideias, né? E eu vejo assim que existe, você gosta, mas eu já enfrentei, no 15 Piracicaba eu trabalhei com linha de 5 também, com 3 zagueiros, né? Onde se existe até um certo preconceito com relação a linha de 5, com 3 zagueiros, se acha mais defensivo do que ofensivo, né? E eu fiz um Noroeste do acesso com 3 zagueiros, eu tinha o artilheiro da competição, era a equipe que mais pisava na área, a equipe que mais tinha posse, que mais passe para frente, a equipe que mais chutava no gol, entendeu? Com 3 zagueiros, com 3 médios e com alas. Bom dia, professor Moisés, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Professor, essa partida ela vem marcando o seu 10º dia de Maringá Futebol Clube, você que chegou na última sexta-feira na equipe. Como que você avalia esse seu trabalho à frente do Maringá, ainda de maneira inicial e até certo modo, devido ao curto período, rudimentar, não sei se seria a palavra correta, e também como que você vê essa questão da Copa do Brasil já ser tão em cima para promover a sua estreia como treinador do Maringá? Bom dia. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Vamos lá. Cara, eu tô feliz, né? Até demorei um pouquinho aqui, bati um papo com os atletas antes de vocês entrarem aqui. Era necessário, né? Eu até falei para eles que nesse momento eu vou ter que eu vou ter que sempre ser para mais, né? Um pouquinho, com relação à minha conversa com eles, principalmente. Porque, como eu já falei aqui, esse tempo curto que nós temos, eu preciso acelerar o processo e pular etapas de algumas coisas. Então, assim, é no vídeo, é na conversa, é no treino. Vou precisar muito dessa comissão técnica que é da casa, né? E a gente tem feito, a gente tem feito um trabalho muito bom. Muita coisa me agrada, muita coisa eu tenho gostado. Cada vez mais eu tenho entendido realmente o que é o Maringá. É igual contratar atleta. Você vê o atleta de longe e você sabe as características, sabe de quem é, você tira informações, você sabe quem é o atleta realmente quando você trabalha com ele. E realmente só sei o que é o Maringá agora, no dia a dia. Então é um clube altamente organizado, com processo, com metodologia, com uma cultura, com uma essência, com uma identidade, e a minha missão é essa aqui, é potencializar isso daí, e aquilo que eu tenho falado sempre com eles, já falei isso com vocês, atleta profissional de futebol precisa de confiança para tomar as decisões. Então, independente de sistema, independente de estrutura, né? O que eles precisam de confiança para potencializar comportamentos sucessivamente, né? Tomar as decisões tem que ser tomada com coragem. Então acredito que a gente tem feito isso, tá? Eu sempre brinco, né, que já passei em clubes onde eu já deixei estruturas onde eu não usei, né? E hoje no meu 3º dia já peguei aqui o CT, né? Com esse gramadão, com esse tapetão, é uma vitória, né? Futebol a gente sabe que é difícil, é caro, e acredito que seja uma construção, um sonho, né, realizado aí no planejamento de todos. E eu estou já aproveitando, né, desse gramadão aqui, desse CT, que ele é muito funcional, muito simples, mas muito funcional, tá? Mas, cara, a Copa do Brasil, você falou sobre a Copa do Brasil, né? Então, assim, ela é importante para mim, ela é importante para nós, no sentido principalmente desportivo. Quem gosta de vencer quer ganhar tudo, né? Eu não gosto de perder nem aperto de mão,
entendeu? Então, assim, a essência e a identidade desse elenco comigo vai ser assim. Nós temos uma Copa do Brasil diante de um Boa Vista, né? Bom, de um treinador experiente. Então, existem muitos valores inclusos, né? Existe dinheiro envolvido, existe início de trabalho. Então, assim, nós sabemos que é uma decisão, é um jogo de mata, nível de concentração altíssimo, trazer detalhe a nosso favor, poder de decisão ofensivo, defensivo muito, muito forte, estratégias bem definidas. Temos conversado, né, comissão técnica, o Luiz está aqui perto aqui, a gente tem conversado muito sobre aquilo que eu tenho conversado com vocês, é simples, né, na excelência, é o simples bem feito. Então é isso que eu quero para eles nesse momento agora, é simplicidade, né, para que tenha assim, seja uma equipe que funciona dentro de campo e traga confiança na função de cada um para que a gente tenha performance. Bom dia, professor. É Cláudio Viola, meu nome. Eu sou do portal O Maringá e do Jornal do Povo. De onde você vai tirar o time titular para começar o jogo em Saquarema? Das observações que fizeste no tempo em que está treinando o elenco? Ou das informações que lhe serão passadas pelos seus pares de comissão técnica e talvez até de diretoria? Cláudio, tudo bem? Prazer estar falando contigo aí, tá bom? As duas coisas, cara, as duas coisas. Eu tenho, desde que foi batido o martelo com relação, né, a minha vinda para cá, obviamente tenho visto os jogos, tenho, como esse dia eu falei para os atletas e com a minha comissão técnica, o dia para mim tinha que ter 30 horas, né? 24 está pouco. Da hora que acorda até a hora de dormir, é muita informação, é muita conversa, e eu preciso, né? Eu preciso para que eu tome as decisões, né? Decisões iniciais e obviamente, uma estratégia para a continuidade, ganhando um jogo, empatando o jogo, indo para os pênaltis, perdendo o jogo. Então, assim, as duas coisas, tá? Então, eu tenho visto jogos, vi treinos também, né? Tem treinos gravados, informações da minha comissão técnica, que é muito importante, e o meu olho, obviamente, né, cara? Eu fui contratado para isso, tá? Para ser do meu jeito, né? Para eu tomar as decisões dentro daquilo que eu penso sobre futebol. Moisés, seja bem-vindo. Lorival Santos, Show do Esporte. Eu sei que você gosta de trabalhar com dois volantes que sabem jogar e quer jogar. O que você espera dessa equipe que há pouco tempo você conhece, apenas 10 dias? Nós precisamos, a curto prazo, nessa terça-feira, né, classificar. Como vai ser? Se eu tiver que escolher, 100 minutos de posse de bola, muitas chances criadas, poder de decisão ofensivo, né, ser efetivo, mas se tiver que ser de outra maneira, nós estaremos preparados para todas as maneiras. Eu acredito que esse seja o Maringá. Exato. Acho que eu gosto disso. Sou um treinador, né, estrategista. Vejo uma comissão muito preparada para isso. A gente tem quebrado a cabeça para que a gente, de maneira simples, traga informações para eles, para que a gente anule as principais jogadas do Boa Vista e consiga impor a nossa maneira de jogar quando tem essa bola. E quando tem essa bola, eu preciso que em todas as funções, todas as posições, cada parte do campo tenha bola, tenha jogo. Se cair no zagueiro, tem que saber o que fazer com a bola. Se cair no lateral, tem que sair de pressão. Os meus volantes têm que ter controle de jogo, mas ao mesmo tempo, né, colocar dentro de uma característica que seja competitiva, intensa, que é a cultura, né, e a identidade desse clube. Para nós, obrigado. Moisés, bom dia. Eu sou Edivaldo Ferreira, da Rádio Jovem Pan News. Você teria um jogo-treino amanhã. Recebi a informação agora da assessoria. Perfeito. Que foi cancelado. Isso. Primeiro, até que ponto esse jogo-treino seria importante para você escalar o 11 para o jogo de terça-feira? Segundo, Boa Vista tem um jogo contra o Botafogo do Rio amanhã à tarde. Obviamente, eu acho que você vai acompanhar esse jogo, né? Sim. Você vai torcer para quem? Para o Botafogo ou para o Boa Vista? E o Giovanni Gomes? Está saindo aí, está entrando numa transição centroavante. Perfeito. Será que você vai contar com ele? Vamos lá. O treino ele estava marcado, seria necessário por algumas razões, tá?
principalmente de ritmo de jogo, né, estado de jogo, tá? Mas nós não sabíamos a data quando nós organizamos. Como foi marcado, dia 23, poderia marcar até na outra semana, tinha várias possibilidades, tá? Pela entrega dos atletas, pelo nível de competitividade e trabalho que nós tivemos, a gente acabou tirando para não correr riscos de lesões. Acho que é isso, tá? Então a gente ficou preocupado com isso, porque a tendência é ser um Cianorte, eu acho, né? Cianorte, então o nível de competitividade é altíssimo, existe uma certa rivalidade, acredito aí, né? Tá? E a gente resolveu tirar e apostar no trabalho, no campo, que a gente tem bastantes ajustes para fazer. Então, assim, com relação ao jogo treino, sim, seria importante se fosse numa outra data. Então os riscos são maiores, né, tendo de que não fazer, tá bom? Com relação ao Boa Vista, cara, aí, né, deixa eles competirem lá, tem os valores inclusos deles lá, né? Terça-feira, acredito que a gente tem ouvido, né, e acompanhado o Boa Vista, eles têm também dado muita importância, sabem da importância desse jogo da Copa do Brasil para eles lá também. O Giovani está numa transição, e a tendência é que ele esteja no jogo, sim. Fechou, professor. Obrigado. Bom trabalho.